Olá, você telespectador da TV FIB. O programa FIB Cidadania está de Juninho Fonseca, o novo técnico do Esporte Clube Noroeste. Prazer tê-lo aqui no nosso programa. Olá, Celso, amigos da TV FIB. Estamos aí. Essa primeira entrevista aqui importante, descontraída, e espero, com a minha é a nossa mola mestra para poder passar a nossa ideia, a nossa informação, de forma que esse torcedor compareça, nos prestigie e a gente, conjuntamente, concomitantemente, o Noroeste é a primeira divisão, que é o grande objetivo da diretoria do Noroeste. Alcides Fonseca é natural de Olímpia, foi jogador da Ponte Preta, do Corinthians Paulista, que foi considerada aí uma das melhores seleções nacionais. Como Portuguesa de Desportos, o 13 da Paraíba, Corinthians, e o Caxias, o Série B do Campeonato Brasileiro, que foi aí a sua última equipe. Agora ele vem para o Esporte Clube Noroeste, com a intenção de fazer história no clube. Juninho, fale um pouco aí da sua trajetória no esporte no nosso futebol. Como jogador, eu acho que a maioria, você já passou bem essa aqui de outros estados do Brasil. Eu joguei no Vasco, já com o Eurico Miranda, hein? Aquelas coisas dele. Joguei no Vasco, joguei no Cruzeiro, ainda não era esse Cruzeiro na Toca da Raposa. Joguei no Atlético Paranaense, que não era o que é hoje, no campo da Capanema. E ainda joguei no Olímpia, aquele ano o Noroeste classificou, lembra que classificavam duas da Série 1, lembra que? Esse foi o último ano que eu joguei aqui mesmo no Japão, representando naquela época era como é que chama o time hoje? Verde Kawasaki, né? Que você disse, eu trabalhei no... Tinha um dirigente lá, um artista, chamado Geografia, no Linense da nossa No Linense, região. Puxa vida, aqui da região, Linense lá, com artista também, né? Tive lá em Linense, lá em Lins, uma cidade muito bacana. Que no decorrer da entrevista eu vou te colocando. Juninho, você citou aí o Eurico. Alguma passagem curiosa que você lembra aí para contar para os nossos telespectadores? Olha, eu posso contar, senhor. Miranda a primeira vez, né? Eu jogava no Juventus da Javari lá, o moleque travesso. E 87, né? Até porque minha vida tá extensa, meu táxi já tá rodado. Fez um jogo, vamos falar correto, nós estamos na faculdade, né? O Vasco. E durante a concentração, o Eurico ligou no Juventus e solicitou que eu fosse. Com ele, acertamos tudo direitinho, a parte financeira. Aí no final do papo, não tem nada de democracia corintiana não, lá no Vasco quem manda sou eu. Eu falei, tá bem, mestre. A meta do Noroeste, sob a administração do Damião Garcia, para a equipe que estava na terceira divisão do Paulista, na divisão de elite do estado de São Paulo. Subiu da terceira para a segunda divisão. Agora é com você. Contratado para subir o time para a primeirona? Olha, Celso, é exatamente o que fiz, né? Foi com alguém do Noroeste, foi com o Celso. A primeira frase que ele me falou já praticamente do time que vai subir no ano que vem, né? Não lembro bem se foi exatamente. Você quer estar dentro, alguma coisa assim que já provocasse uma atitude, né? E com essa... Eu, vindo aqui a Bauru, eu pude perceber o porquê da frase. Porque hoje não tem estrutura, tem seriedade, tem profissionalismo, né?
conversei com o seu Damião, aí não teve como, né? Eu, conversando com ele, eu fiquei sabendo da primeira participação do seu Damião aqui em Bauru, depois da ação, porque, Celso, é o seguinte, para você avaliar o que tem um clube, porque você não pode olhar na última instância, que às vezes a última instância, que é o carro-chefe, muito bom. Chegando aqui eu vi que tinha departamento de categoria de base, o paulista, contra os grandes, eu entendo, modéstia à parte, eu sou bom nesse negócio de um certo currículo já conhecido, tem infantil, tem juvenil, ficou entre os 4, né? O infantil ficou entre os 8, o juvenil em algum lugar bom e o júnior ficou entre os 4. O time disputou o Campeonato Paulista, se manteve em atividade, que é uma coisa difícil. Os times hoje têm uma vida itinerante, principalmente os times aqui do estado de São Paulo, porque os campeonatos estão muito curtos, né? B2, A1, A2, essas coisas muito curtas. Então o time, na verdade, os times têm existido assim, 6 meses. Você vê que um clube tem, né, uma temporada tradicional, a estrutura de base está formada. Alguns elementos das comissões técnicas que tem aqui eu conheço, que é o Edson Rodrigues e o Carlos Alberto Seixas, um ex-jogador que é contemporâneo da minha. Você não se interessar por uma proposta dessa. A proposta veio, é um objetivo definido, não tem uma dúvida, entre aspas, evidente, né? Sendo ouvido por algum jogador de outra equipe. O objetivo é subir. São agora, 4 equipes. Juninho, você falou da estrutura. Mas com essa estrutura que o Esporte Clube Noroeste tem hoje, mais responsabilidade? Deixa eu... É mais fácil. Porque, Celso, é o seguinte, quando nós trabalhamos, fica melhor. Eu tenho dito que no Brasil nós temos ótimo... Porque você é capaz de trabalhar num clube e trabalhar com, vamos dizer, com 5 no clube, com 30 bolas, que é o que tem que ter. Uma bola para cada atleta. Para os goleiros, então nós temos aí 24 bolas que serão divididas em 25. Nós somos capazes de treinar uma equipe que nos proporciona somente 6 bolas. A gente se colocou com inteligência, nossa responsabilidade aumenta, mas aumenta mesmo. Navegando no deserto, eu não estou aventurando, né? Então, a receptividade que eu tive no Noroeste foi muito boa, os funcionários do Noroeste estão em movimento em função de uma proposta de 3 estrutura. Eu repito, não é pretensão nem dizer alguma. É que o Noroeste conseguiu em 2 anos um projeto que começa a dar resultado. Nós temos no Brasil isso, nós vimos, certo? Nós temos a União Barbarense, que há pouquíssimo tempo voltou à primeira divisão e já está na segunda. Quem que nós temos? Nós temos o Ituano, que há pouquíssimo tempo grandes, mas ganhou. Então, segurança que a coisa vai andar bem. Agora, Juninho, você está chegando agora ao clube e negócios. Você já conhece alguns jogadores? O que o Noroeste precisa? Humano, quais as posições que ainda estão deficitárias? Aí 5, 6 atletas de alto nível, atletas que já disputaram competições nacionais, que alguns devem ter disputado competições internacionais, né? Alguns bem adaptados à divisão. Existe uma coisa que é importante dizer para o torcedor: o atleta estar integrado, o atleta conhecer a divisão é fundamental. Eu já trabalhei nessa divisão em 3 oportunidades.
Trabalhei no Comercial, trabalhei no Paraguaçu e trabalhei no América no momento que criou uma quinta vaga, nós estávamos em 7º lugar e nós conseguimos subir, tá? E o América tinha um ótimo time, né? Mas naquele ano tinha Ituano, Santo André, Juventus e o quarto time que subiu, Paulista de Jundiaí, Et naquela. Então, se você trouxer para Bauru um time da primeira divisão, não adianta elitizar, não adianta ficar e esquecer que que a primeira divisão está restrita, vamos dizer que hoje com o São Caetano. E a segunda divisão, hoje chamada A2, né? Essa divisão deveria chamar uma divisão especial, porque atletas, né, experientes, alguns atletas posições que nós estamos hoje, a partir da segunda quinzena de dezembro, melhor colocar assim, porque por causa da estaremos trabalhando no campo com o jogador para ver o que precisa e o que não precisa. O Oeste tem de 60% do que precisa. Teve algum nome que você apresentou para a diretoria? Não, ainda não conversei com o Celso, com o seu Damião, e no momento que eles conjuntamente comigo aqui em Bauru, e nós possamos sentar para ver o que inicialmente eles acham que nós precisamos e nós tivermos condições de indicar, nós indicaremos, contando com o bom senso. É importante utilizar bom senso. Lembrando que o atleta tem que ser da divisão, porque não adianta trazer um atleta que não é divisão, a não ser que traga um atleta que venha trazer um diferencial público, né? Que é aquele atleta que ajuda no campo e a presença dele ajuda no aspecto externo, não é? Nós estaremos reforçando o Noroeste para chegarmos no começo do ano, a partir do dia 3, entrarmos na pré-temporada que irá nos proporcionar, nos prepararmos de maneira excelente para disputar esse campeonato tão difícil. Você falou aí do trabalho de base do Esporte Clube Noroeste, que qualquer clube deve ter, né? Como uma casa, como um alicerce. Você já trabalhou nas categorias de base do Esporte Clube Corinthians Paulista, então já está ambientado com isso. Você tem o estilo de dar um incentivo e força aí para essa garotada que vem subindo, jogar no profissional, como que... O caminho é esse, não há dúvida nenhuma. Você vê que hoje nós temos aqui no Brasil o melhor formador de todos, é o São Paulo. São Paulo outro dia fez um jogo importante, decisivo, fora de casa, terminou o jogo com 8 atletas que foram formados na casa. Então, é indiscutível que aproveitar o atleta da categoria de base é consolidar o projeto, né? Porque se o seu Damião tem um investimento, esse investimento ele terá o retorno público com a ascensão à primeira divisão e, evidentemente, o marketing disso é natural. Fará jogos contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Corinthians, tudo isso. E tem um retorno de investimento que é na categoria de base. Então não adianta o Edson, o Carlos Alberto Seixas estar fazendo o jogador e nós não aproveitarmos. Evidente que entre nisso há uma atitude prudente, porque o objetivo é subir e não tem como testar o atleta em outro momento. Agora, o atleta tem condição de jogar, tendo a oportunidade, vai jogar tranquilamente, se ficar titular, fica e vai embora e segue a vida normal. E tem um momento certo, né, Juninho? Claro. Porque o técnico se preocupa também em não queimar o jogador que é novo e é bom de bola. Sem dúvida, vô. Esse ano nós tivemos aí no início do ano, o Corinthians contratou alguns jogadores jovens, vindo de equipes médias, e o atleta não aguenta. Não aguenta porque, não por incompetência, e sim porque o aspecto emocional em futebol, melhor dizendo, o aspecto emocional nas decisões de todos os segmentos, não é? Aqui na televisão, você fazendo uma entrevista, tem um momento que a entrevista é mais importante, você entrevistar o dono da faculdade, trazer aqui o presidente da República, é evidente que isso demanda uma precaução. Mesma coisa no futebol, o atleta tem que estar preparado, o time tem que estar preparado para suportar esse atleta, para não jogar fora investimento. Jovem é investimento, não é? Eu não sei como é feito o cálculo hoje, porque nós tivemos uma mudança de lei em 2000, prejudicial até este momento do século, prejudicial aos clubes,
Eu não sei como é feito o cálculo. Na minha época, Celso, um atleta bem formado, titular da equipe, ele, sozinho, ele fazia o dinheiro de 3 anos da categoria de base. Um atleta de ano. Então, quando eu me formei, virei jogador titular, não precisa nem alcançar um espaço alto, eu virei titular da Ponte Preta. Quando vendido, eu já proporcionei o retorno de 3 anos de categoria. Quer dizer que o retorno é em cima do jogador da categoria de base. Lógico, ele está em condições de ser titular do profissional? Tchau. Ele não está em condições. Não vamos gastar o garoto, calma. Ele tem outro momento, ele vai crescer, ele vai disputar a Copa Federação, entendeu? Então é outra história. Bom, Juninho, você falou aí do Corinthians e fica o rótulo, né? Ah, o Noroeste contratou o Juninho, que Juninho, Juninho do Corinthians. Então gostaria que você falasse um pouco sobre a sua época de Corinthians, você que treinou o time. Naquela época, alguns jogadores foram vendidos no campeonato, né? Eu gostaria, você ascendeu também nas categorias de base que você comandava, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Em julho do ano passado, o Corinthians começou a ter a demanda, acho que é um termo interessante, a saída dos principais atletas e não conseguiu repor. Aí abre-se aquele vazio. Você tinha um atleta titular jogando bem, o Corinthians foi campeão paulista ano passado, estava na Libertadores, e depois da Libertadores, a partir da contusão do Vampeta, começou a perder jogadores, Jorge Wagner, Fábio Luciano, aquela coisa toda, né? Liedson, Kleber. E a reposição não veio a contento. Por quê? Naquele momento não tinha como contratar, as contratações eram arriscadas, porque eram atletas que estavam competindo em outra divisão ou estavam no exterior. Quer dizer, você faz contratações como se fosse uma aventura. E não dá para brincar de aventura, né? No início do ano passado, no início desse ano, o Corinthians teve uma mudança com alguns dirigentes para ajudar nas contratações. O Corinthians também, sem dinheiro, não contratou. Certo? E a partir do momento que um time tão grande quanto o Corinthians gasta, Celso, R$1.800.000 por mês para viver. Não tem como não ter esse dinheiro. O Corinthians, com dificuldade financeira, fez contratações que o aspecto financeiro foi mais importante do que o aspecto técnico. Aí, evidentemente, você vai perder, a não ser que você inicie o campeonato. Então, eu sabendo disso, eu imaginei que se eu tivesse um período de 10, 12, 13 jogos, né? Eu diria o ideal, são 15 jogos para você tomar conta, a equipe fizesse um razoável campeonato paulista e depois seguisse, que nós disputávamos a Copa do Brasil. Mas não vieram os resultados, eu trabalhei apenas 6 jogos e durante o ano os atletas que foram contratados e não tinham, né, neste momento, condições técnicas de continuar no Corinthians, foram dispensados, outros foram contratados. E o Corinthians terminou o ano, eu acho que ainda em boas condições, classificando para a Sul-Americana. O Tite entrou lá, fez um bom trabalho, né? E eu acho que o Corinthians começou o ano muito mal e termina um ano bom no aspecto técnico, porém ainda precisa de muitas contratações. Não é só Tevez, tem que ser mais jogadores, e eu espero que essa parceria resulte num belo projeto, né? Porque na conversa, para nós, ficou uma coisa meio conturbada, né? Vamos ver que, tomara, eu torço que o Corinthians dê certo, evidentemente. Fui jogador do Corinthians, trabalhei no Corinthians, e eu estou torcendo para que o Corinthians dê certo. Na época em que você era técnico do Corinthians, Juninho, eu me lembro de uma reportagem do Globo Esporte pela TV Globo, TV Tem aqui em Bauru, onde eles focalizavam você no treino com a famosa pranchetinha. Ainda tem essa pranchetinha? Vai usar no Noroeste? Tem a pranchetinha, vamos buscar lá na Calunga lá uma pranchetinha, fazer um merchandising do homem aqui, buscar lá na Calunga uma pranchetinha. Por quê? Porque o Celso, o futebol são muitos detalhes. E esses detalhes, enquanto técnico, eu tento atingir a parte intelectual do atleta com frases. E eu não tenho uma frase única, eu tenho 10, 20 e 30. Então, eu anoto uma frase e essa frase vai entrar no momento da palestra para atingir 1, 2, 3 ou 4 atletas. Porque é interessante você atingir o atleta. Tá? Eu lido muito com a parte motivacional. Esse negócio de ficar criticando muito o atleta publicamente é um caminho sem volta, né? Porém, você tem que fazer correções. Eu, quando me apresentei com os atletas, eu disse, olha, o ser humano, homem, gênero masculino, não gosta de palpite, né? Você pega uma carona com um amigo, dirigindo, o cara vai por lá, o cara fala, vai por lá, o cara fala, moço, vai do jeito que você quiser. Por quê? O homem não gosta de palpite
sem perguntar, sem precisar. Quando o cara precisa, diz, ó, meu amigo, como eu chego em tal lugar, né? Mas na nossa profissão não tem como. Tem que cobrar, tem que exigir. E tudo que eu vejo eu vou anotando na prancheta. Para quê? Depois de observado, ó, eu vi tal coisa. Disse para o atleta, já disse. Esse aqui está arriscado, eu vou guardar o papel, mas não quero mais tocar no assunto, porque ajuda, pode ter certeza que ajuda. Agora, no meio esportivo, Juninho, o assunto do momento é a morte do jogador Serginho do São Caetano, a perda de 24 pontos do clube no Brasileiro, a punição ao médico, ao presidente do clube, enfim. Agora, parece que os clubes estão mais preocupados e atenciosos nas avaliações anuais de todos os jogadores. Mas teve que acontecer um acidente para que se pensasse mais na integridade física do jogador, né, Juninho? Depois de arrombado, vamos botar cadeado, né? Porém, vamos ver pelo lado positivo, né? Infelizmente, nós perdemos. Esse ano aí perdemos, acho que no final de semana, mais 2 brasileiros aí, um no exterior que eu também conhecia. O Cristiano tinha sido técnico dele. Na verdade, a punição, não é a punição. Veja, o meu julgamento, se tiver alguém aqui do São Caetano, me desculpe que eu estou sendo incoerente, mas é minha coerência, né? O médico do São Caetano assinou a mentira. O atleta pode jogar. Não, o atleta não podia jogar. Certo? Então eu acho que a punição é indiscutível. Quanto a tomar ponto do São Caetano, aí eu já tenho dúvida. Porque, na verdade, a entidade está pagando por um erro, não é? Que o presidente assinou, porque quer dizer, é um efeito dominó. Começou errado aquela coisa, pau que nasce torto, morre torto. Então eu acho que a punição ao São Caetano é justa, porém a punição na pontuação eu acho que é complicado, porque o São Caetano ganhou os jogos, né? Ele competiu, independente do Serginho ter jogado ou não, mas que punição que pode sofrer o atleta que jogou, entendeu? Agora, que tem que ser feito um ressarcimento moral, financeiro, jurídico, entendeu? Sabe? Porque fez alguma coisa errada, o São Caetano. Proporcionou que o atleta competisse em condições perigosas, né? Vamos dizer que o maior presente que nós temos é aquele último que nós vamos perder, que é a vida, né? Então, já que a vida está em risco. Então, eu acho que o São Caetano tem que pagar por alguma coisa, esse pagamento eu não sei em que área. Agora, tirar os 24 pontos, eu acho que é complicado, porque você estará beneficiando outros, que não tem nada a ver. Aquele risco que aconteceu, lembra quando aconteceu em 99, que provocou a Copa União e tal? Tudo aquilo aconteceu por causa do Sandro Hiroshi, né? Sandro Hiroshi, São Paulo, Botafogo do Rio, aqui eu não quero entrar no método se é carioca ou se é paulista. A Copa União surgiu por causa de uma dissidência que teve, por uma discussão de atleta que um time ganha a pontuação, ganha um jogo, perde os pontos direto para o time. Eu acho que isso é muito complicado, mas reiterando, né, ratificando, o São Caetano tem que ser punido porque mandou para a CBF uma mentira. Lidar com mentira é a coisa mais complicada do mundo. Você deixaria um jogador seu jogar, sendo que um exame dele tenha dado algum problema, Juninho? Se eu ficar sabendo, não joga de jeito nenhum. Esse ano em Caxias é até bom eu colocar, Celso, um atleta chamado Pires. Foi alijado dos treinamentos, ele foi retirado dos treinamentos, porque nós fizemos na UX, Universidade de Caxias do Sul, que é uma excepcional universidade, tem faculdade de educação física lá, com um professor, não lembro o nome, cubano, que no momento que detectou, o menino foi fazer teste ergométrico, detectou o negócio, parou, o menino não jogou, até hoje não voltou, porque ele disse, enquanto eu for responsável pela volta dele ao campo, eu não autorizo, a não ser que outro médico venha, pegue o caso, assuma o caso e leve em frente. Então, se vier para mim essa possibilidade de correr risco do ser humano perder a vida, acho que é indiscutível que ele não pode jogar. Juninho, obrigado pela presença e desejamos a você aí muito boa sorte no comando do melhor time do nosso mundo, o nosso Norusca, que você conduza a equipe aí da melhor forma. Eu agradeço o convite aqui da TV FIB, espero estar aqui em outra oportunidade, não é? O FIB Cidadania com o Celso me trouxe uma oportunidade de passar uma mensagem descontraída, não é? E um abraço aos amigos da região, compareçam ao Noroeste, compareçam ao nosso estádio, não xingue o treinador, né? Elogie e tal, sim, mas vamos lá torcer pelo Norusca, levar o Norusca de volta ao lugar que ele merece, que é a primeira divisão. Um abraço, muito obrigado a todos e até outro dia.
Obrigado, Juninho. Nós conversamos com Juninho Fonseca, o novo técnico do Esporte Clube Noroeste. E a você, telespectador da TV FIB, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. FIB Cidadania, a informação mais perto do cidadão.